1 Samuel capítulo 17, do 1 ao 4, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Até aí, 6 côvados e 1 palmo significa 2 metros e 90 centímetros. Então vocês imaginam um homem de 3 metros de altura, um gigante. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o bendito Senhor. Fala conosco nessa noite. Teu povo está aqui presente, alguns estão online, anseiam pela Tua presença. Quebra as mentiras, remove as mentiras da nossa alma. Quebra, Senhor, as teimosias, mostra-nos a Tua grandeza. Incendeia o meu espírito, o nosso espírito, e faz vivo de novo, faz pungente de novo. Precisamos acordar, precisamos viver. Chega de cansaço, desânimo, chega de desesperança. Queremos renascer nesta noite, no nome precioso do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos essa passagem, então eu quero aqui refletir um pouco com você sobre esta passagem, que, né, num primeiro olhar é muito conhecida. Eu mesmo ouvi essa passagem muitas vezes na escola dominical. Quem aqui já participou de escola dominical? Aliás, eu nasci na escola dominical. Talvez você também tenha crescido numa escola dominical. E a história de Golias é uma história muito conhecida. E o capítulo anterior, o capítulo 16, é o capítulo que lemos. Davi não vai morar, ele é ungido rei, mas ele não vai morar num palácio real, né? De cara Samuel vai lá, né? Unge a vida dele, é o mais moço, é o caçula, entre 8 irmãos, ele é o mais novo e ele é escolhido, né? Ele veio, como é que é? Na rapa do tacho, né? Foi o último a vir. Então olha para quem está do seu lado e diz assim: os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele recebe uma unção de rei. Ele não vai morar numa casa real. Davi recebe uma unção de rei. Ele vira rei. Para Deus, ele é um rei ungido. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar esse decreto. Deus decretou: você, a partir de agora, você vai ser rei. E agora ele, mesmo sendo rei, ele transita. Ele trazia um fundo musical no palácio do rei Saul. E quando saía do palácio, ele retornava para sua casa de seu pai, para cuidar das ovelhas, para pegar o cocô ali das ovelhas, para tosquear as ovelhas, para curar as ovelhas. Então a vida de Davi era essa vida, do palácio real para sua casa, a casa do seu pai, de um rei ungido para um pastor de ovelhas. Você percebe que mesmo Davi recebendo uma unção de rei, ele continua sendo empregado, funcionário do rei Saul.
O rei Saul abatido, perturbado, né? Deus permitiu que o espírito maligno fosse sobre a vida do rei Saul, e o rei Saul fica transtornado. Me arruma alguém que toque alguma coisa, me arruma alguém que faça uma libertação, me arruma alguém que consiga fazer com que eu saia desse estado de horror que eu estou vivendo. Veja lá entre os belemitas quem é que pode tocar uma harpa. Então eles acham a Davi. Davi então passa a ser um funcionário ali do palácio real. Ele é rei, lembra? Davi é rei, mas mesmo assim, ainda assim, ele é um funcionário. Talvez você esteja aqui camuflado de alguma coisa, você é gerente de alguma coisa, você é dono de alguma coisa, você é empregado, você é supervisor, você é gerente, você é funcionário, você tem carteira registrada, mas no fundo, Deus te ungiu como rei. Quem crê nisso? Davi, a prova maior de que nós podemos não se esquecer do nosso cotidiano, da nossa rotina, podemos continuar fazendo o que nós fazemos e ainda assim ser rei. Oh, glória a Deus! Deus está dizendo para nós: pode e deve existir um reinado celestial sobre a tua vida. Pode e deve existir algo superior a esse mundo natural sobre a tua vida. E isso acontecia com Davi. Eu ouço muitas pessoas falando: eu tive que mudar o meu jeito porque eu comecei a trabalhar fora, eu mudei depois que eu comecei a faculdade, depois que eu abri a empresa, nossa, eu não tenho mais tempo para nada, para algumas coisas, eu me tornei uma pessoa diferente depois que eu comecei a namorar. Davi recebe uma unção de rei, mas ele continua cuidando das ovelhas do pai. Ele recebe uma unção de rei e ele continua ali no dia a dia, cuidando dos pequenos detalhes da vida dele entre o palácio e o pasto, entre o pasto e o palácio. Davi, a partir do momento que ele foi ungido rei, ele poderia dizer assim: cadê o meu palácio? Cadê as minhas guarnições? Cadê os meus soldados? Eu fui ungido rei, então eu exijo morar num palácio, morar num castelo maravilhoso. Ele poderia ter feito isso, porque Deus ungiu como rei, mas ele não fez nada disso, ele continuou o mesmo. Então, se você ganhar, se você receber algo extraordinário da parte do Senhor, se você for visitado por um poder que normalmente outro não será visitado, continue o mesmo. Continue sendo a mesma pessoa, assim como Davi nos dá esse exemplo. E tocando a harpa para o rei que está no trono, você não pode se tornar um escravo do seu sonho. Não é porque Deus disse que você vai ter grandezas no futuro, vai receber coisas grandes, que Ele está cuidando de você, que Ele está abrindo algumas portas, que você precisa destruir a sua vida para viver em função disso. Porque o que Deus te prometeu não vai vir empurrado, vai acontecer, não vai vir a trancos e barrancos. Calma, paciência. Davi nos mostra que a melhor atitude, a melhor decisão que pode ser tomada num momento como esse, porque vai acontecer, não aconteceu agora, mas vai acontecer, é ter paciência. Paciência, olha para quem está do seu lado e diz: paciência, você já foi ungido rei ou rainha. Você é rei, Deus te escolheu para reinar. Só por isso nós podemos nos animar, nos alegrar. Só por isso nós podemos caminhar de cabeça erguida, de não deixar o brilho do nosso rosto embora. Só por isso nós podemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu serei fiel até os meus últimos dias. Eu serei fiel até os meus últimos dias. A promessa está sobre a minha cabeça, a promessa está sobre a minha família, a promessa está, Senhor, na minha caminhada, no meu trajeto. Eu serei fiel e também serei paciente. Diz assim, toda ansiedade vai embora da minha vida. Diz aí, profetiza sobre você. Me ajuda aí no nome de Jesus. Toda ansiedade,
toda preocupação. Não se preocupe, você é rei, você é rainha, Deus te ungiu, você não tem um palácio, mas continua tocando a harpa. Davi fez isso. O que Deus prometeu não vai vir a trancos e barrancos, vai acontecer. Precisa se tornar, você não precisa se tornar porque você recebeu algo, um título, uma condecoração, alguém diferente. Você pode ser o mesmo. Aprendemos isso com o belemita Davi, o caçula, o mais novo, o que tinha uma boa aparência, mas não tinha altura. Ele ia para o palácio, trabalhava no palácio, era empregado, era funcionário, mas voltava para o pasto, para pastorear as ovelhas da casa de seu pai. O que encanta na vida de Davi é essa humildade. Ele é rei, ele foi ungido rei, mas Deus ainda não deu o momento para ele ser. Então quem eu sou? Eu sou ungido do rei, mas eu continuo filho do meu pai, eu continuo pastor de ovelhas, eu continuo tangedor do rei Saul. Escute aqui, por mais bonito que seja o seu sonho, por mais ideal que você tenha, não seja um escravo dele. As coisas não param só por causa do seu sonho. Davi nos ensina isso. A vida de Davi não parou porque ele foi ungido rei, a vida continua. Vamos trabalhar, vamos acordar cedo, vamos trabalhar, vamos bater o ponto, vamos ajudar a expulsar esse espírito maligno da vida de Saul. A vida continua sendo o mesmo. Com dinheiro ou sem dinheiro, com status ou sem status, seja a mesma pessoa em Deus. Davi nos ensina isso. Tem pessoas que já falam: meu Deus, que saudade que eu tenho da sua versão antes de você começar a namorar. Tem gente que muda quando começa a namorar. Nossa, como você era agradável antes de entrar nessa empresa. Nossa, como você era uma pessoa feliz e legal antes de abrir a empresa. Agora você se tornou uma pessoa... Algumas pessoas se tornam pessoas insuportáveis. Você é um cara que só fala disso, não pensa em outra coisa. Cuidado, você não pode parar toda a sua vida para se dedicar única e exclusivamente a um sonho e esquecer de todo o resto. Há uma unção que Deus quer derramar sobre a tua vida, mas Ele quer saber se você vai dar conta. Há um poder, igreja, presta atenção, há um poder sobrenatural que Deus quer liberar. Ele está dizendo nesses dias: eu quero liberar um poder, mas eu quero ter a certeza de que você vai cuidar bem desse chamado que eu vou derramar sobre a tua vida, dessa unção que eu vou derramar sobre a sua vida. Se você vai permanecer o mesmo, se você vai ser coerente, se você vai ser contínuo, se você não vai oscilar, se você não vai passar por turbulência, vai continuar a mesma pessoa, o mesmo CPF, a mesma RG, vai continuar tratando bem aquelas pessoas ao seu redor. Davi continuou a mesma pessoa, e era rei, não tinha um palácio, mas era rei, na cabeça de Davi, no coração de Davi. E isso eu acho incrível. Ele tinha a certeza: uma hora vai acontecer, uma hora eu vou pegar na espada, uma hora eu vou pegar na lança. E naquele momento, até aquele momento, ele não tinha exercido a função de um rei guerreiro, de um rei que triunfa, de um rei que vai à frente das batalhas. Por mais que Deus tenha sonhos para você, você tem outras coisas para fazer. E o que adianta eu parar toda a minha vida e quando eu vou realizar meu sonho, eu estou quebrado, eu estou exausto, porque eu vivi em função do meu sonho e esqueci as outras coisas. Esqueci minha família, esqueci meus filhos e filhas. Passei a cuidar só da igreja. Por mais que tenhamos que estar na igreja, por mais que tenhamos que celebrar na igreja, de cuidar das coisas da igreja, nós não temos só as coisas da igreja para cuidar, você tem sua família. Não esqueça das suas finanças, não esqueça de dedicar tempo às pessoas que você ama. Davi nos dá esse exemplo: eu sou rei, mas eu vou cuidar de todos os detalhes da minha vida, porque eu não quero chegar lá na frente quebrado, exausto. Eu não quero chegar falido lá na frente.
porque eu não quero sucatear todas as demais coisas da minha vida para que eu possa viver só ao redor do meu sonho. Há outras coisas a fazer, que o sonho vai acontecer, que o chamado vai acontecer, ok, uma hora Deus vai levantar, vai dar oportunidade, como Deus deu a oportunidade aqui, Ele se apresentou, você vai se apresentar, e Deus vai ser vitorioso na sua vida, no nome de Jesus. Deus vai quebrar todo o mal da sua vida, Deus vai usar as armas que você tem, Deus vai usar o talento que você tem, a unção que está sobre você, e você não vai se assustar com nada. Coisas grandes, temíveis vão se apresentar na sua frente, mas você não vai se assustar, no nome de Jesus, eu profetizo isso. Você vai encarar, você vai chamar a responsabilidade, assim como Davi, você vai dizer: quem é este incircunciso? Quem é este que está afrontando o Deus vivo? Você vai se levantar, amém? Quem toma posse disso no nome de Jesus? Davi fez isso, manifestava o espírito mau em Saul, e alguém pergunta para ele: quem é você, garoto? Você é especial? Sim, eu sou especial, eu sou filho de Jessé, eu sou pastor de ovelha, eu também fui ungido rei, meus irmãos, entre os meus irmãos, eu sou funcionário aqui desse rei, eu sou um monte de coisa, porque eu sou servo. Quando você estiver lá em cima, fala para quem está do seu lado, quando você estiver lá em cima, no topo, não esqueça que você é servo. Não esqueça de voltar para o altar, não esqueça de voltar para o sagrado. Davi foi esse exemplo. Deus me ungiu para ser rei, mas eu continuo servo, eu continuo fazendo aquilo que precisam de mim. Tem coisas que você precisa continuar a fazer, porque muitas pessoas, famílias precisam do seu serviço. E Davi fazia. Davi era organizado, Davi era responsável. Você acha que Deus habita no meio da irresponsabilidade? Você acha que Deus habita no meio da desorganização? Não. Deus gosta de pessoas responsáveis. Você precisa entender que quando as situações mudam, você precisa se manter fiel àquilo que Deus colocou em sua mão, no nome de Jesus. Se Deus entregou uma palavra para você, se Deus deu um caminho, se Deus deu uma visão, mostrou, se Deus revelou algo a você, siga em frente, começo, meio e fim, termina o que Deus te deu em suas mãos. Pastor, eu passei por muitas pancadas na vida, e eu acabei deixando de lado, acabei deixando para trás. Retome, não deixe o diabo furtar, roubar isso da sua vida. Você tem uma unção de rei sobre a tua vida, você tem um chamado, tem um óleo sobre a sua cabeça, não esqueça disso. Tem um azeite sobre a sua cabeça, há um poder nos seus lábios que você não tem ideia, você não imagina, que a sua oração pode desfazer força das trevas. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Essa é a palavra liberada, assim como foi liberada a Davi. Você precisa se manter fiel. Alguns casam, é incrível, mas alguns casam, não aqui na igreja, mas somem. Arrumam empregos e somem. Começam a namorar e somem, ganham um pouquinho mais e somem. Você não pode sucatear toda a sua vida por conta de um sonho. O sonho vai potencializar. O sonho, ele vai coroar a sua jornada. Quem tem chamado aqui na igreja diz amém. Levanta a mão e diz assim: eu tenho uma promessa sobre mim. Quem tem promessa aqui sobre a sua vida? Pode levantar a mão com coragem. Os filisteus estão vendo, mas eles vão cair por terra no nome de Jesus. Os medianitas também. Não a mídia, mas os medianitas. Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus teve uma promessa sobre Davi. Davi se manteve paciente. Se eu tiver paciência, eu vou chegar lá onde eu sonho chegar. Se eu tiver paciência,
eu e minha casa vamos chegar aonde nós estamos orando, derramando lágrimas para chegar. Eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá. Vai fluir, não vai ser a trancos e barrancos. Deus vai abençoar, as coisas vão fluir na minha vida, as coisas vão fluir na minha casa, as coisas vão fluir na área financeira, as coisas vão fluir no emocional, as barreiras vão cair por terra, os ataques vão diminuir, eu vou enfrentar novas lutas, mas serão lutas novas, porque as velhas que eu já lutei, eu já venci no nome poderoso de Jesus, e Satanás está derrotado debaixo dos meus pés. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Davi fez isso, ele foi avançando, ele potencializou o seu sonho. O sonho vai coroar, e coroou a jornada de Davi. Não destrua a sua jornada, não destrua a sua caminhada por um bel prazer, coisas pessoais. Veja o coletivo, veja o reino, veja como você pode ajudar no geral. Não fique olhando os detalhes com picuinhas. Olhe para grandes discursos, olhe para vidas que têm que ser entregues nas mãos do Senhor Jesus. Quantas vidas estão indo para o inferno? O que eu posso cooperar para que essas vidas não passem a ir para o inferno? O que eu posso contribuir para que essas pessoas, sabendo da unção que está sobre a minha vida, o que eu posso agregar para que essas pessoas possam encontrar o Altíssimo assim como eu encontrei? Encontrar o Rei dos Reis assim como eu encontrei, encontrar o Senhor dos Senhores assim como eu encontrei. Não destrua a sua jornada. Você precisa chegar completo naquilo que Deus tem para você. Infelizmente alguns se tornam paranoicos, viciados, são nestes trânsitos da vida, entre tocar no palácio e ir para o pasto, e ir ser pastor de ovelha. É nesse trânsito que Deus levanta Davi. E Davi nos ensina que mesmo recebendo um chamado, mesmo recebendo uma bênção, eu não preciso mudar a rotina. Davi não precisa ser algo diferente. Há pessoas que recebem uma porção a mais e já mudam completamente. Você não precisa ser diferente, você pode ser o mesmo. Escute, continue na simplicidade, é isso que Davi nos ensina. Continue servindo a Deus, amando o que Deus tem colocado na sua vida. Só não esqueça que você é ungido. Continue fazendo tudo o que você está fazendo. Só não esqueça que Deus te ungiu para ser rei, que Deus te ungiu para ser príncipe, que Deus te ungiu para ser filho cheio do Espírito Santo, filha cheia da glória de Deus. E você vai entoar um cântico assim como Davi entoava. Você vai dedilhar, se você souber tocar um instrumento você vai tocar, se não você só vai cantar, vai adorar, e o espírito maligno vai sair da onde estiver. O nível de justiça onde você for vai aumentar no nome de Jesus, e as trevas vão sair. Você crê nisso no nome de Jesus? A luz vai aumentar. A luz tem que aumentar. Aonde eu estou, eu preciso inspirar, contagiar. Eu preciso influenciar. Eu preciso inspirar as pessoas. Deus sabe a hora, e foi uma dessas andanças entre palácio e pasto, que um homem com um capacete gigantesco, medindo quase 3 metros de altura, um guerreiro, assusta o rei Saul. E não só o rei Saul, mas assusta todo o exército do rei Saul. Mas tem um que não assusta. Quem é que não assusta? Quem é que não assusta? Deus não assusta. Você pode dizer isso: meu Deus não assusta com nada. E se Ele não assusta, eu não vou assustar. As coisas vão piorar, mas eu não vou assustar. Vão ter ainda muitas tragédias, não que a gente esteja profetizando, mas é bíblico. Eu não vou me assustar. Pode ter mais uma pandemia, mas eu não vou me assustar. Deus não se assusta. O rei Saul se assustou. O exército do rei Saul se assustou. E ali eles ficaram nessa. Quando tiver alguém assustado, lembre-se, Deus não se assusta. Golias pegou um rei de surpresa. Golias pegou um exército de surpresa. Deus não tem medo de Golias. Eu não sei qual é o seu maior problema, eu não sei a gravidade do problema que você enfrenta.
da tribulação enorme que você está passando, mas eu quero dizer para você, Deus não desmaia, Deus não assusta, Deus não tem medo do que está acontecendo na sua vida, porque Ele sabe e conhece o seu futuro, e o seu futuro é um futuro nas mãos de um Deus Altíssimo, e o seu futuro é nas mãos daquele que pode te proteger, e o seu futuro está nas mãos daquele que pode suscitar a vida onde há morte, colocar luz onde há as trevas. Você está nas mãos desse Deus poderoso, e o seu futuro é um futuro pleno, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, e você não teme nada em nome de Jesus. Davi nos ensina isso. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus manda você ter paciência. Tenha paciência. Deus vai te usar. Vai chegar um momento que Deus vai te usar. Deus vai convocar você. Davi tinha 8 irmãos. Ele era o caçula, o mais novo. Na cabeça dele, ele seria o último a ser chamado para fazer alguma coisa. Vai lá o profeta Samuel e manda chamar ele. Não, eu quero, não veja a aparência, não olhe a aparência. Eu olho o coração. Se você tem um coração prostrado, um coração temente, um coração com temor, um coração que não se deixa envolver pela sociedade, um coração que não se deixa envolver pela carnalidade, Deus está olhando o seu coração. Deus está sondando o seu coração. E Deus está preparando algo grandioso, e vai te usar no momento certo. Você crê nisso no nome de Jesus? Empresários vão te chamar, empresas vão te chamar, grupos vão te chamar, você vai receber e-mail, você vai receber um telefonema, vão te passar um WhatsApp para você comparecer, e você vai comparecer cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Davi fez isso. Estava todo mundo com medo, estava todo mundo apavorado, todo mundo indeciso. E agora? O cara tem 3 metros, 2 metros e 90 centímetros de altura, é um gigante, tem um capacete enorme, tem uma espada enorme. O que nós vamos fazer? Deus está dizendo: tenha paciência. Está diante de uma luta enorme, você não vai dar conta, tenha paciência. No final vai dar tudo certo no nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Ou seja, Deus já trouxe solução para o seu problema. Deus já trouxe intervenção para a sua realidade, para a sua adversidade. Deus está dizendo: eu estou na sua frente, estou cuidando de você. Eu já dei passos para organizar a tua vida, para trazer solução na sua vida. Eu já dei passo para você viver dias de vitória e de refrigério no nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Eu tenho promessas para corações que sabem esperar. Deus está dizendo: eu tenho promessas para corações que sabem confiar. Eu tenho promessas para corações que sabem segurar a ansiedade. Eu tenho promessas. E Davi era um desses que sabia confiar. Ele segurou ali. Ele estava trabalhando. Ele tocava a harpa e depois ia para casa. E no outro dia fazia todo o trajeto mais uma vez. Ia para casa, ia para o palácio do rei Saul. Ia acalmar o coração do rei Saul. Passava o dia trabalhando como funcionário. Depois retornava para cuidar das ovelhas da casa do pai dele, filho de Jessé, o belemita. E ele fazia esse trânsito. Ele não deixou o seu cotidiano, não se tornou uma pessoa diferente, não subiu na cabeça: agora eu sou rei. Não fazia fusquinha para os irmãos: agora eu sou rei. Não, em nenhum momento ele continuou humilde. Eu tenho promessas. Davi está servindo e agora Israel tem um problema, um gigante enorme. O pai de Davi tem 8 filhos e os 3 maiores, os mais velhos, foram para a guerra. Os 5 outros ficaram em casa. E dentro desses 5, quem é que Jessé manda pegar um pouco de mantimento e ir para a guerra para ver se os irmãos estão bem? Davi. Davi, pega a marmita e leva lá e me traz notícias dos teus 3 irmãos mais velhos. Veja como eles estão e me traga notícias deles. Davi vai.
Davi vai e lá ele vê todo aquele cenário, ele vê os filisteus, ele vê eles guerreando contra os filisteus, ele vê Golias, ele vê eles guerreando com aquele exército, e quem o pai chama para ir levar essa marmita para os irmãos? Davi. Escute, quando Deus falar vai, não reclame de Deus chamar você. Davi tinha um coração aberto para quando Deus falasse, ele dizia: Senhor, eis-me aqui, eu vou. Ele não titubeava, ele não vacilava. O pai dele falou: vai no campo, vai lá na guerra. Ele falou: eu vou. Mas ele não saiu de qualquer jeito. Ele deixou as ovelhas a cargo de outra pessoa, uma pessoa responsável para cuidar. Ele não saiu abandonando tudo, ele era organizado, responsável. E Deus só vai agir, eu vou insistir nisso, Deus só abençoa pessoas responsáveis. Deus não abençoa pessoas irresponsáveis. A presença de Deus não está em lugares desorganizados, a presença de Deus está em lugares organizados. Amém, igreja? Você chegou em casa, tirou a calça, tira o sapato, guarda a calça, não joga em cima da cama não. Amém, mulheres? Guarda. Não dá mais serviço para tua esposa. Ela já arruma a cama todo dia de manhã, coisa mais linda do mundo. Chega em casa, né, tira a cinta, guarda a camisa, guarda a calça. A cueca está suja, joga lá na máquina de lavar. Vai querer usar ela no outro dia de novo. Amados, eu estou brincando, mas Deus não habita em desorganização. Seja uma pessoa organizada. Começa nos pequenos detalhes. Davi era responsável, e quanto mais Davi era responsável, mais a unção de Deus sobre a vida dele. É incrível como Deus amava Davi. É incrível como Deus tinha Davi como alguém acima da média. Um coração puro, um coração pronto a servir. Chamaram, ele foi. Deus apontou o dedo, ele foi. Deus convocou ele: Senhor, eu vou, mas deixa, Senhor, eu deixar tudo certo aqui, aonde eu pastorei as ovelhas. Deixa eu deixar alguém encarregado aqui para me ajudar, para não ficar, para elas não saírem daqui, eu perder as ovelhas. Aí eu vou. Aí ele foi. E ele foi para o lugar de batalha. Você não faz ideia do privilégio de quando Deus aponta o dedo e fala: é você que vai fazer. Na sua cabeça não entende que tem tanta gente. Ele tinha os irmãos dele: Senhor, o senhor não está vendo que eu estou ocupado? Acho que Davi pensou: Senhor, eu sou funcionário do rei, eu cuido das ovelhas, tem os meus outros 4 irmãos que estão em casa. É verdade que os 3 mais velhos estão na guerra, mas Senhor, o senhor não está vendo que eu estou ocupado? Ele não disse isso. Ele disse: Senhor, eu vou. Muitas vezes Deus está falando com você e você não está ouvindo. É hora de ir, é hora de fazer, é hora de orar, é hora de fazer a devocional, é hora de buscar mais a presença de Deus, é hora de saciar essa sede da sua alma, que só vai ser saciada com a palavra de Deus, só vai ser saciada com o poder de Deus na sua vida. Ei, eu quero dizer para você, você só vai ser um dia pleno em Deus quando você se jogar no altar e na presença dEle. Você crê nisso? É assim que vai acontecer, porque Deus sempre vai chamar aquele que faz. Deus sempre vai usar o disponível, sempre vai usar aquele que está dizendo: eis-me aqui, Senhor. A gente fica nervoso muitas vezes, porque Deus está nos usando. Olha lá em 1 Samuel 17, vai dizer assim: Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço para teus irmãos um efá deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento aos teus irmãos. E ele vai levar o trigo, e ele diz: veja se eles estão bem. E ele chega lá, o exército está fazendo o que? Ele está lutando. Ele vê que os irmãos dele estão bem. Eliabe está lá, o irmão mais velho, eles estão lutando.
E eles estão lutando contra os filisteus. E aí de repente surge o Golias dizendo: tem homem aqui nesse lugar? Tem macho aqui nesse lugar? Todo mundo com medo, todo mundo apavorado com um homem de 3 metros de altura. E esse homem de 3 metros de altura perguntando: tem homem nesse lugar? E Davi se apresenta. Davi pergunta aos soldados: o que o rei vai dar quem derrotar esse homem? Qual vai ser a recompensa de derrubar esse homem, de matar esse homem? Para Davi, isso já não era um problema, porque Davi lutou com urso, lutou com leão. Davi não tinha uma pele lisinha, ele já tinha as patas das garras de um urso. Davi já tinha pegado na juba de um leão. Para ele destruir esse homem era mais uma coisa, porque ele sabia da unção que estava sobre ele. Então eu quero dizer para você nessa noite: surja o que surgir na sua frente, seja o problema menor ou maior, Deus vai te dar capacidade e unção para derrotar no nome de Jesus. Tenha coragem, se apresente. Agora Davi sabia que não tinha só que matar os filisteus, porque se você mata os filisteus, Golias fica vivo. Agora se você mata o Golias, os filisteus fogem. E ele chega ali e ele já desvenda todo o mistério. Quem é este? Quem é este? Eu vou contra ti. Saul fica sabendo que Davi quer ir contra Golias e fala: você é muito jovem, você não tem condição. E Davi explica para ele que matou um urso, matou um leão, e ele diz: então vai, vou te dar uma armadura. Aí Saul quer dar a sua ajudinha para Davi ali naquele momento, e diz assim: então eu vou te ajudar, já que você vai, toma essa armadura, toma essa espada. E Davi: não, eu não consigo me mover com isso, eu vou pegar meu cajado, algumas pedras e vou. E ele foi, e chegou lá, ele enfrentou, e ele começa a pregar, ele começa a discursar para aquele Golias: você que vem contra o povo, você que está afrontando o povo de Deus. E ele lança aquelas pedras e derruba, uma pedra crava na fronte. Aí ele termina de matar Golias com a própria espada de Golias. Nós aprendemos que a paciência vai nos levar a uma grande vitória. E seja a situação que você se encontrar grande e temível, Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Deus está dizendo: não fique preocupado com conversas, não fique preocupado com distrações. O irmão dele chegou e deu uma bronca nele. Eliabe chegou nele e fala: o que você está fazendo aqui? Você tem um coração mau, você devia estar cuidando das ovelhas. E Davi simplesmente ignora Eliabe, olha para outro lado. A Bíblia diz que ele olhou para o outro lado, ignorou essa conversa fiada e prosseguiu no intento de derrubar Golias, e derrubou o seu maior adversário. Às vezes nós estamos gastando energia, tempo com adversários insignificantes, quando Deus quer que você derrote os Golias da sua vida. Aí você vai pensar agora: quem são os Golias da minha vida que eu tenho o maior problema? Aquilo que me segura, aquilo que me amarra, aquilo que me detém, aquilo que não me deixa avançar, desenvolver no reino de Deus. Esse é o Golias que você tem que derrubar. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Senhor, seja sincero com o Senhor. Pai, o que eu preciso fazer para derrotar o meu maior adversário? No nome de Jesus. Eu quero sair daqui hoje, Pai, com essa vitória, Pai. Eu quero ter esse discernimento, essa sabedoria. Não quero ficar preocupado, Pai, com coisas insignificantes. Só derrotar os filisteus não vai adiantar. Eu quero derrotar o Golias da minha vida. Qual é o Golias que tem te afligido, que tem te assustado? Qual é o Golias que
que não tem deixado você ficar mais crente, mais cheio do Espírito Santo? Qual é o Golias que tem te tirado do propósito de Deus? Qual é o Golias que tem te afastado do reino de Deus? Eliabe, ele olha para Davi e ali ele começa a criticar Davi. Ele começa a dizer: você é mau, você não é isso, você não é aquilo. É uma crítica, e essa crítica dura apenas alguns minutos, mas depois ele nem se lembra mais. E às vezes a gente leva o dia inteiro mastigando, perdendo tempo com coisas insignificantes, quando Deus quer que você derrote o maior Golias da sua vida. Está na hora de você deixar as distrações, as críticas, as conversas, aquilo que é insignificante na sua vida, para derrubar aquele que realmente se levantou, para não deixar você entrar dentro do reino de Deus de corpo, alma e espírito. O propósito de Deus não vai destruir, não vai destruir a sua vida pessoal. O propósito de Deus vai levantar você, para você ser mais forte ainda no reino, para você ser mais ainda poderoso no reino de Deus. Deus te ungiu como rei, Deus te ungiu como rainha, Deus te ungiu como príncipe, como princesa. Há uma essência dentro de você. Você tem que ter certeza do reino que você carrega dentro de você. Eu quero repreender no nome de Jesus toda mentira que tem arruinado a sua vida, toda mentira que tem amarrado a sua vida, toda mentira que tem escravizado a sua vida. Esse é o Golias que você precisa derrotar. Toda mentira que tem amarrado a sua terceira, sua quarta geração, porque aconteceu com o seu tataravô, com o seu bisavô, com o seu avô, e vai acontecer. Quebra essa maldição em nome de Jesus. Quebra esse mal em nome de Jesus. Você vai viver diferente das gerações passadas. Deus vai fazer de você um homem com o brilho de Deus, uma mulher com o brilho do Senhor. Você vai enfrentar grandes batalhas e Deus vai te dar vitória. E Deus vai fazer você chegar do outro lado desse rio. Deus está dizendo: eu estou tirando os empecilhos, eu estou tirando as pedras pelo caminho, eu vou abrir um caminho, eu vou preparar essa terra para você pisar, mas você precisa ter paciência, porque eu vou fazer algo no momento certo. Tenha paciência. O Golias vai ser derrotado. Deus está dizendo isso na sua vida. Teu filho vai voltar para a casa de Deus, teu esposo vai voltar para a casa de Deus, a tua mulher vai te ajudar a buscar o reino de Deus, os teus filhos, eles vão buscar a palavra do Senhor, a sua casa, a sua área financeira, o seu trabalho. Deus vai abrir essa porta de emprego, porque Ele tem interesse em te abençoar e derrotar esse gigante da sua vida. E esse gigante pode ser nada acontece, esse gigante pode ser uma incredulidade, esse gigante pode ser uma doença, uma enfermidade. Deus está dizendo: fica firme, ser paciente, enfrenta, não tenha medo, você corra em direção ao seu adversário. Davi correu em direção a Golias. Quando é que você vai correr em direção ao seu problema, para acabar com o seu problema? Porque aí acaba a guerra. Quando você correr em direção ao seu adversário, a guerra acaba. Porque Deus é na sua vida, Deus é na sua família, Deus é no seu espírito. Você vai queimar, você vai ser cheio da glória de Deus. Você vai ter sempre uma palavra poderosa a dar para empresários, a dar para famílias. Você vai contagiar, inspirar. Pessoas vão transbordar com a sua presença, porque Deus é na sua vida. Você foi ungido rei. Continua fazendo tudo o que você está fazendo, mas você foi ungido rei. Senhor, vai desfazendo os nós da mentira, vai desfazendo os nós, Senhor, as cordas da mentira, vai quebrando, Senhor, todo mal, em nome de Jesus. Todo mal, eu não serei irresponsável, eu serei abençoado. Eu não serei desorganizado, eu serei abençoado. Cuida dos meus negócios, da minha casa, da minha vida, do meu corpo, da minha imagem. Tudo vou fazer com responsabilidade, Pai, assim como Davi fez. No nome de Jesus, todo mal saia da minha vida. Coloca a mão na sua cabeça.
Coloca a mão na sua mente. Repreende as mentiras que Satanás tem contado e que você tem acreditado. Senhor, eu repreendo toda mentira, percebível ou não, todo mal que se alojou no meu inconsciente, cai por terra em nome de Jesus. Satanás, solta minha mente. Diabo, solta minha mente. Seja estabelecido na minha mente os princípios do reino de Deus. Profetiza sobre a sua vida. Seja estabelecidas as promessas do Pai sobre a minha mente. Eu serei resiliente. Eu vou avançar em força, em coragem. Coloca, Senhor, derrama coragem sobre a minha vida. Derrama, Senhor, o Espírito, Senhor, corajoso na minha vida, que eu possa avançar, Pai, e vou conquistar. Você vai conquistar no nome de Jesus toda mentira da minha mente, tudo aquilo que contaram ao seu respeito, tudo aquilo que zombaram de ti, que diminuíram você. Eu repreendo toda essa mentira da minha mente em nome de Jesus. Sonhos, pesadelos, inseguranças, instabilidades emocionais, opressão, depressão, saia da minha mente, saia da minha mente, saia da minha mente. Eu tomo posse, Pai, da unção de rei. Eu vim para esse mundo para reinar. Eu vou reinar sobre a minha vida. No mínimo, eu vou reinar, Senhor, sobre os meus pensamentos. Vou reinar sobre os meus pensamentos. Faz uma oração com quem está do seu lado. Profetiza com quem está do seu lado. Põe a mão e diz: Deus te ungiu rei. Eu te abençoo. Você tem a unção do reinado, do poder de Deus, do reino de Deus. Eu profetizo responsabilidade, organização, clareza de propósito. Eu profetizo clareza de propósito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Quebra toda maldição. Aproveita para quebrar toda maldição. Quebramos toda maldição. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo.